Fala pessoal, aqui quem fala é o David, bem-vindo a mais um Sala Verde, hoje para falar sobre essa vitória do Palmeiras fora de casa aí, 4-0, uma goleada sonora, né, sobre o Vitória na Bahia. E vamos falar das polêmicas também do jogo, né, que teve algumas polêmicas aí, algumas pessoas que cravaram os lances, que estão discutindo muito assim, será que foi, era para isso, era para... A gente vai falar. Mas antes, deixa o seu like, comenta, compartilha esse vídeo e faz o que você precisar para que a gente consiga mais inscritos aqui também. Porque que assim o canal continua, ele cresce e a gente se torna uma comunidade cada vez mais verde. Valeu? Então, vamos falar primeiro do que o Palmeiras apresentou, né? Eu acho que o Palmeiras ele apresenta um futebol consistente nesse jogo. Ele vinha de um bom jogo contra o Curitiba, vinha de um bom jogo contra o Atlético, apesar da derrota com a falha do Carlos Miguel. E nesse jogo não foi diferente, o gramado estava muito pesado, então não tinha tanta fluidez, tanta bola correndo ali pelo chão, mas o Palmeiras soube se adaptar a esse gramado, né? Esse gramado que era um pouco mais alto e mais seco, né? Também. Não era o gramado ideal pro jogo, pro estilo de jogo que o Palmeiras vem tentando colocar em prática, né? Mas era o gramado que tinha e o Palmeiras soube jogar mesmo assim. Eu acho que o jogo começa muito equilibrado. Tenho gostado muito do que o Arias e o Andreas têm produzido como uma dupla ali de meio campo, com o Marlon um pouco mais centralizado ali, mais fazendo essa contenção, e o Andreas e o Arias flutuando muito, né, pelo meio campo. Uma hora o Arias tá na direita, outra hora tá na esquerda. O Andreas muitas vezes tá lá na frente, outra hora tá mais atrás recebendo essa segunda bola. Então eu acho que tem funcionado, apesar de que na escalação eu não colocaria o Alan de ala, né? Eu acho que o Abel ele coloca 3 zagueiros justamente pensando nessa possibilidade do Alan ser o ala ali pela direita. Mas eu não colocaria, eu acho que mata muito o jogo do Alan. Eu preferia que ele colocasse ou um outro jogador com características semelhantes à do Alan, de mais ofensividade, mas colocaria o Alan de segundo atacante ali, ou para jogar com o Maurício ou para jogar com o Sousa, né? Não colocaria ele de ala. E ele coloca esses 3 zagueiros, geralmente se coloca os 3 zagueiros pensando na profundidade de campo. E o Alan é um jogador que é canhoto, né? Ele vai cortar muito mais para dentro do que levar para a linha de fundo para fazer o cruzamento ali, seja rasteira, seja por cima. Então eu acho que por característica também do Alan, não é uma alternativa tão saudável assim, né? Eu acho que você mata muito ele tendo que voltar mais para marcar, porque ele é o ala ali da direita, e acaba desperdiçando um potencial atacante ali, goleador, que o Alan poderia se tornar caso jogasse um pouco mais perto do gol, né? Mas eu acho que ainda assim o estilo de jogo que o Abel tem colocado tem funcionado muito bem. O Pequerez ainda tá tentando voltar àquele ritmo que ele tinha, mas é um lateral muito confiável. Eu acho que não volta aquela não discussão da lateral esquerda, né? O Pequerez ele toma conta toda vez que ele assume ali a lateral esquerda, e ele jogando como ala, fica mais evidente que ele é importante pela esquerda ali, né? Que nosso setor fica muito mais protegido e muito mais ofensivo também com o Pequerez. No primeiro tempo ocorre 2 lances aqui que eu tenho que falar, muito imprudentes, do Marlon, que fica amarelado, e do Maurício, né? O do Marlon foi um lance muito semelhante ao do Maurício, só que com menos intensidade, com uma briga menos intensa, né, pelo setor ali do campo. E só que ele acaba tendo o braço muito aberto, muito alto, muito além do que ele poderia ter, e aí ele faz a falta ali, correu o risco de ser expulso, tá? Correu o risco, assim como o Maurício, que poderia ter sido expulso, mas via a coletiva do Abel, e o Abel diz sobre esse lance, foi no limite. Eu acho também que foi no limite, mas eu já vi muitos lances semelhantes que foram expulsos, e lances semelhantes que não foram expulsos, tá? O próprio jogador do Flamengo não
teve uma expulsão num lance muito semelhante, inclusive um lance que o próprio Alan do Palmeiras, foi expulso e pegou alguns ganchos aí de suspensão, né? Que o Alan contra o Fluminense, o Flamengo agora eu não lembro, mas o jogador do Flamengo não foi expulso, não recebeu nem o amarelo. Nesse lance, o Maurício, ele é imprudente ao levantar demais o braço, né? E aí acaba atingindo ali o rosto do jogador. Poderia ser expulso. Acho que é um lance extremamente no limite. O juiz não ter dado acaba causando essa polêmica, né? Não ter dado cartão vermelho acaba causando essa polêmica. Mas não é um lance que a gente não tenha visto de não expulsão. É um lance que acontece muito no futebol brasileiro que está ali para a interpretação do árbitro, né? Muitas vezes, ou do árbitro do VAR, ou do árbitro de campo. O árbitro, dá a impressão de que ele dá o cartão amarelo, porque o quarto árbitro avisa, ó, esse lance é para cartão, e aí ele vai dar o cartão amarelo, né? Então, não quer dizer que ele não teve ajuda, ele teve o auxílio ali da equipe da comissão de arbitragem, né? Isso, inclusive, foi no melhor momento do Vitória, né? O Vitória, ele vinha atacando muito o Palmeiras, e aí acontece esse lance, e na sequência o Vitória acaba perdendo um pouco a paciência, perdendo um pouco a cabeça, e o jogador Kaká, o zagueiro do Vitória, ele dá uma entrada muito forte no Arias, que eu confesso, na hora eu achei que foi um lance mais de jogo, né? Vi que ele não tinha pego a bola no momento ali, no replay, mas pra mim tinha sido uma entrada forte, mas uma entrada de jogo, onde que o Arias também não pega a bola, então acaba acontecendo o acidente de trabalho ali. Mas na revisão do VAR, que são coisas que o VAR tem que interferir, porque são coisas que o juiz muitas vezes não vê. O juiz nem dá falta nesse lance, justamente por isso, foi um lance forte, mas não teve uma disputa de bola por ambas as partes, né? Porque o Arias não chega na bola, obviamente. Mas na revisão, o árbitro pega que o jogador vai com as travas na altura do joelho. E aí, meu amigo, travas na altura do joelho é lance para expulsão. Não tem interpretação, não é como o lance do Maurício, não tem margem para erro, é expulsão. Chegou com as travas na altura do joelho, é expulsão. Ele poderia ter recolhido a perna, talvez, é muito difícil falar fora do campo. Quem joga a bola sabe que num lance assim, geralmente você tá muito ali na vontade e acaba só indo, e então é muito difícil de dizer, mas foi uma entrada um tanto imprudente, levantando tanto a perna quanto ele levantou, né? E aí, na sequência, o outro zagueiro do Vitória vai e faz o sinal de roubo, né? E aí não tem erro, né? Fez que a arbitragem tá roubando, aí vai pra rua. Não tem. São duas expulsões claras, tá? São duas expulsões claras. Não tem como dizer que o Palmeiras foi beneficiado por conta desses dois lances em que o Vitória teve os seus jogadores expulso. O lance do Maurício é discutível. Tem juiz que dá, tem juiz que não dá. Não acho assim como eu vi o comentário do Veloso ali no pós-jogo, que é um lance extremamente normal, natural. Eu acho que é um lance de jogo, mas é no limite. O Maurício se arriscou demais levantando aquele braço sem tanta necessidade. Ele não precisava levantar tanto o braço, né? E aí, se ele tivesse feito um pouco mais o gesto de gatilho, ele estaria com certeza na rua. E, para desespero da torcida do Vitória, que já estava reclamando muito da arbitragem, quem faz o gol que abre o placar é o próprio Maurício, né? Um golaço, inclusive, onde o Palmeiras inicialmente parece que vai se desesperar ali com 2 a mais e acaba até quase tomando ali um ataque do Vitória. Mas depois coloca a bola no chão, começa a tocar a bola por dentro e sai o gol do Maurício, que é um golaço, um gol que ele chapa no canto e abre o placar. Depois vem o gol do Sousa, ainda no primeiro tempo, e aí já tinha sido resolvido, né, o jogo para o Palmeiras.
O gol do Sousa não, né? O gol contra, né? Que o Sousa participa do lance ali, ele faz o cruzamento e o Vitória faz o gol contra. Depois, ainda tivemos a reestreia do Flaco, né? A volta do Flaco. Tivemos alguns minutos de Flaco-Roque, a dupla Flaco-Roque aí em campo. Uma dupla que não jogava desde a final do Paulista junto, né? Então, são notícias boas, assim, pra gente trazer pra torcida do Palmeiras. E ainda sobre a arbitragem, o Vitória, ele reclama de um pênalti ali, ainda quando tá 2-0 no início do segundo tempo. Mas é um pênalti que não acontece. Eu acho que é o Andrés que tá no lance ali. O jogador se atira no chão, tentando cavar esse pênalti. Mas não tem como dar um pênalti daquele, né? Foi muito escancarado assim, a simulação dele. Inclusive, se fosse uma liga mais séria, provavelmente esse jogador teria recebido um cartão amarelo por simulação, tá? Eu acho que o Sousa também faz um golaço de falta ali, num lance que ele fica conversando com o Piquerez ali, resenhando, e aí ele solta uma pedrada. Bom, o Arias fez um golaço merecido, assim, vinha jogando muito bem, e aí ele é premiado com esse gol também. E eu acho que o importante aqui foi que o Palmeiras consegue abrir um pouco mais de distância para o vice-líder com o empate do Flamengo Internacional, né? Lá no Beira-Rio. Então, é importante essa vitória fora de casa, principalmente depois do tropeço do Palmeiras no Nubank Park. E aí, uma vitória fora de casa para dar uma resposta e para trazer confiança para o time é muito bom, né? Inclusive, o Vitória era o melhor mandante desse Campeonato Brasileiro. Sofreu mais gols do que tinha sofrido em casa durante todo o campeonato, né? Então isso mostra que era para ser um jogo muito mais difícil caso não houvessem as expulsões, né? Obviamente, a gente vai ser repercutido aí durante a semana muito sobre esse lance do Maurício, principalmente, como eu tinha dito aqui no vídeo anterior, né? O Palmeiras não teve um pênalti a favor marcado. Teve um pênalti retirado, inclusive, né, no Nubank Park na rodada passada. E agora ele tem um lance polêmico que é pró Palmeiras, né? O benefício é pro Palmeiras. E aí vai ser repercutido, com certeza, porque sempre tem uma comoção muito grande, né? Por parte da mídia, que quando o Palmeiras tem algo que se entende que é benéfico ao Palmeiras, e ainda mais abrindo vantagem ali para ir rumo ao título do Brasileiro, vai ser uma comoção muito grande e vão repercutir cada vez mais. Mas nós aqui não somos sensacionalistas. Houve sim uma preocupação ali. O Maurício poderia ter sido expulso. Eu acredito que poderia sim ser expulso. Assim como no lance do pênalti para o Palmeiras no Nubank Park, poderia ter sido marcado a favor do Palmeiras. E sim, tem uma discussão, mas muitas vezes o árbitro opta por não dar esse tipo de lance. Já aconteceu com o Flamengo, já aconteceu com outros times e aconteceu agora com o Palmeiras. Felizmente para nós palmeirenses, a vitória veio, a distância aumentou e a gente espera para o próximo jogo aí que o Palmeiras possa trazer mais 3 pontos antes que chegue nas fases de Libertadores, abrir cada vez mais a vantagem, né? Se possível. Bom, é isso, galera. Vou ficando por aqui. Deixa seu like, se inscreve, comenta, compartilha. Manda pro seu amigo palmeirense. Diz aí o que você achou, principalmente desses 3 lances que podem ter definido o jogo, né? Contra o Vitória. Me fala aí o que você acha da arbitragem brasileira também, se ela tem ido bem, se ela tem ido mal. Houve um lance no jogo do Flamengo, inclusive, que é o gol do Internacional. Mesmo com a tecnologia, eles ficaram ali no limite para validar o gol. Enfim, coisas que só acontecem no futebol brasileiro, né? Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!